Vai começar a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e esse é o Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E aí, vamos aprender? Chegando para mais uma aula, e o assunto de hoje é extremamente importante, como todos os outros, mas esse você vai precisar colocar um pouquinho mais de atenção nessa aula, porque hoje a gente vai falar sobre variação linguística. Ué, professor, o que é variação linguística? Pois bem, pensa na língua portuguesa, no português. E aí ele é falado em vários pontos do mundo. Então, se ele é falado em vários pontos do mundo, eu posso falar o português aqui, eu posso falar o português em Portugal e tá tudo bem. Nananina não está tudo bem. Mas por que, professor? Porque é o seguinte, todos temos uma maneira de falar. Eu tenho a minha maneira de falar, você tem a sua maneira de falar. No outro estado vai ter outra maneira de falar. As pessoas lá no sul do país, em outros países, cada um vai ter a sua maneira de falar. Mas o que isso quer dizer? Que a gente vai adaptar a língua portuguesa para o nosso bem, para a nossa melhor forma. E aí vai gerar diferença. Isso gera diferença. Por exemplo, eu posso chegar em Portugal e falar da maneira que eu quiser. E eu posso querer entender tudo que as pessoas de lá falarem? Não. Tem alguma coisa ali no discurso, na fala das pessoas que a gente não vai entender. Quer um exemplo? Eu vou te colocar um exemplo aqui da palavra celular. O aparelho celular. Você vai chegar lá em Portugal, como você está acompanhando aí na nossa cartela, e você vai se deparar com uma outra forma de falar celular, que é telemóvel. Vocês estão prestando atenção aí? Então, temos várias formas de falar de acordo com o nosso lugar. E aí tem uma outra palavra também que é ônibus. Eu posso chegar lá em Portugal e querer pegar um ônibus? Você até pode querer, mas você vai ter que se referir a ônibus como autocarro. E se por um acaso, professor, eu quiser pegar um trem lá em Portugal? Olha, você até pode querer, mas eu sugiro que você fale a palavra comboio. Vocês estão entendendo? Aqui no Brasil falamos o português. Lá em Portugal também falamos o português, mas não é a mesma coisa. Aqui nós temos palavras que a gente costuma usar para algum sentido, e lá no outro país, lá em Portugal, há outras palavras. A maioria das coisas a gente vai entender, porém, não é tudo, tem que prestar bastante atenção nisso. Há uma variação linguística aí entre esses dois países. Mas, professor, só de um país para outro que vai variar a mesma língua? Não. O nosso Brasil, ele é muito grande. Então, de um estado para o outro, de uma região para outra, a nossa língua também vai variar. As pessoas de um determinado lugar vão usar a língua de acordo como elas quiserem, de acordo como elas pensam. Quer um exemplo disso? Olha essa imagem aí. O desenho é um mosquito. Mas aqui no norte, mais precisamente aqui em Manaus, como é que a gente se referencia a esse mosquito? Qual o nome que a gente dá para ele? A gente chama de carapanã. Mas em outros estados, em outras regiões, eles vão chamar de muriçoca. Olha como muda bastante. Mosquito, carapanã, muriçoca. Quer outro exemplo? Olha a macaxeira aí. A macaxeira não é só macaxeira aqui, não. Ela também pode ser mandioca, ela também pode ser aipim, de acordo com o estado e a região onde você estiver. Por exemplo, se você for ao Rio de Janeiro, você vai pedir macaxeira, as pessoas não vão entender muito bem. Você vai ter que pedir aipim. Prestar atenção? E aí a tangerina, a nossa tangerina. Você pode pedir tangerina em qualquer lugar do Brasil? Pode, mas você corre o risco de não ser entendido. Porque em alguns estados chamam ela de mexerica e em outros estados também chamam ela de bergamota. Olha aí, tangerina,
mexerica e bergamota. Olha o tanto que essa palavra variou para o mesmo significado. E aí a gente vai adentrar nesse mundo da variação linguística, nesse mundo entre aspas, porque eu vou ficar só no Brasil. E no Brasil há muita variação linguística, né? O amazonense fala diferente do paraense, que fala diferente do maranhense, que fala diferente do piauiense, e assim vai. E a gente tem que desenvolver essa habilidade de saber como é que se dá essa variação linguística. Essa variação ela é regional, essa variação ela é geográfica. E aí a gente tem que estar atento. Quer mais exemplos de variação geográfica? O nosso din-din. O nosso din-din tem dezenas de nomes. Não é cada estado não, acho que é cada cidade, né, praticamente do país, chama esse suquinho congelado de diferentes formas. Eu vou ler todos para vocês. O din-din também é chamado de sacolé, gelinho, din-din, chup-chup, chope, juju, flau, big ben, duduzinho, flautinha, sacolete, picolé de saco, apolo, brasinha, bacaninha, lili, laranjinha, legalzinho, ufa, cansei. É tanto nome para uma coisa só, por isso que eu pedi a atenção de vocês no início da aula. Esse assunto é muito importante porque ele é complexo, você tem que saber que a nossa língua varia entre estado. E agora eu vou te dar outro exemplo porque ela não varia só de regionalismo não, só da forma geográfica. Ela varia também na sua história. Como assim, professor? Antes, há anos atrás, décadas atrás, séculos atrás, algumas palavras eram diferentes do que elas são hoje. Quer um exemplo? Farmácia. Farmácia não era escrito com F não, era escrita com PH. Só que o tempo passou, os anos passaram e agora ela se escreve com F. Percebeu a variação? Eu contei muito sobre a variação de local, mas agora eu quero falar sobre a variação de tempo. Antes era com PH, agora é com F, farmácia. Outro exemplo, hoje a gente fala você, mas anos atrás falávamos vossa mercê. E havia também a mesóclise. Mas o que é mesóclise, professor? Se vocês já estudaram aí a colocação pronominal, ela existe. Só que hoje em dia ela não é tão utilizada. Praticamente não é, vamos falar a verdade. Mas antes se falava muito, por exemplo, contar-se-ão histórias antigas. A gente não usa mais essa estrutura no verbo contar-se-ão, com o pronome aí no meio. Agora a gente já coloca no futuro do indicativo e vai que vai. Por exemplo, contarão histórias antigas. Tá vendo como mudou em relação a tempo? Tem também a variação social ou diascrática. Como é que é essa variação, professor? Além de a língua variar de localidade e além de ela variar no tempo, ela varia também socialmente. Por exemplo, na classe social, na profissão, na faixa etária. Mas como assim, professor? Não estou entendendo. Observe os exemplos. Será que a fala de um pescador, o seu linguajar, é igual a de um advogado? Eu acho que não, porque ali no meio, no contexto social do pescador, ele não precisa utilizar palavras tão complexas no seu viver, na sua vivência. Já o advogado ele precisa ampliar muito o seu vocabulário para fazer o seu trabalho. O jogador de futebol fala igual ao surfista? Eu acho que não, porque são contextos totalmente diferentes. E o surfista fala parecido como um médico? Não. Tá vendo como a variação linguística ela também observa esse ponto das profissões, da classe social, tal pessoa fala assim, tal pessoa fala assado. Isso também é uma variação que a gente precisa estudar. E tem também a variação situacional ou diafásica. Como assim, professor? E aí você vai observar na nossa cartela, nesse mapa, que eu pincelei algumas expressões muito típicas usadas no Brasil
só que não são usadas em todo o Brasil, são usadas em pequenas regiões. Por exemplo, não seja leso. Lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, talvez você não perceba, né? Talvez você não ouça essa frase dessa maneira. Égua. Égua também é muito norte, né, do país. Minha apresentação flopou. Essa fala você não vai ouvir tanto no dia a dia, na parte física, né, ali no olho no olho. Esse flopou é mais utilizado na internet, é mais um internetês. Que mico! A gente não usa muito aqui no norte essa expressão mico, né? A gente fala mais vergonha. Fui trollado. Isso é mais um exemplo de internetês. Não está tão presente na nossa fala no dia a dia, aqui, olhando o olho no olho, mas ela é muito utilizada na internet. Percebe essa variação também? E além das variações, quero fechar com chave de ouro essa primeira parte da aula, que também você precisa analisar níveis de linguagem. Ué, professor, a aula não era só sobre variação linguística? Mas níveis de linguagem também é importante a gente saber. E eu acho que vocês já ouviram muito falar na sala de aula de vocês sobre linguagem formal e informal. É a mesma coisa? Não, nunca foi. A linguagem formal é o seguinte: ela é pautada no uso correto das normas gramaticais. Ela exige uma boa pronúncia das palavras. Ela é utilizada em contextos sérios, como palestras, discursos políticos, entrevistas de emprego, congressos, apresentações profissionais e acadêmicas. Já o outro universo, a linguagem informal, ela é totalmente diferente. Ela representa a linguagem cotidiana. Ela é espontânea, ela é regionalista e despreocupada com as normas gramaticais, totalmente diferente da formal. E ela também é utilizada em situações menos formais, como com a família e amigos. Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é... Vamos falar de substituições em texto. Observe comigo. A frase é assim: o professor Júnior Mar vai às escolas. O professor Júnior Mar grava as dicas. Qual é a expressão que está se repetindo? Professor Júnior Mar! Você já notou que está aparecendo duas vezes o professor Júnior Mar? Para evitar a repetição, deixar o texto bem coeso, bem conectado, vamos substituir pelo pronome ele. Observe. O professor Júnior Mar vai às escolas. Ele grava as dicas do sexto tempo. Pronto, nós resolvemos essa duplicidade aí na nossa frase e agora nós deixamos o texto mais coeso, mais conectado por meio do pronome ele. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Então agora, vamos lá no outro nono. Vem comigo. E aí, pegou a nossa dica de hoje? Então agora... Brilha, garoto! Agora chegou a hora do vamos exercitar. Questão 1. Leia o trecho de música. Rasgo de leste a oeste como peste do sul ao sudeste. Sou rap agreste, norte nordeste, epiderme veste. Arranco roupas das verdades poucas, das imagens foscas. Partindo pratos e bocas, com tapas mato essas moscas. Toma! Eu meto lacres com baques, derramo frases ataques. Atiro charques nas bases dos meus sotaques. Oxi! Qual tipo de variação linguística está relacionada às diferenças geográficas no uso da língua? A. Variação histórica. B. Variação social. C. Variação regional. E D. Variação situacional. Vou dar um tempinho para você pensar e responder.
chegando para saber se vocês acertaram ou não. O gabarito da questão é a letra C, variação regional. Oxi e outras palavras que estão no trecho da música são mais ali para o povo do Nordeste. Se é Nordeste, é região do Brasil, região. Se é de uma região específica, a variação é regional. Acertaram? Seguindo para a questão 2. Leia o conceito. A variação geográfica ou diatópica está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de regionalismo. O uso de tu, entre aspas, em algumas regiões do Brasil e você, entre aspas, em outras para a segunda pessoa do singular, é um exemplo de A. Variação diacrática social. B. Variação diacrônica histórica. C. Variação diamésica de registro. Ou D. Variação diatópica regional. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Voltando para saber se vocês acertaram, o gabarito da questão 2 é a letra D, variação diatópica ou regional. Mas por que, professor? Se algumas pessoas do nosso país falam tu e outras pessoas falam você, isso também é de acordo com a região. Isso é de acordo com os falantes da língua naquela porção de terra. Então, se há essa diferença de um falante em um lugar falar tu e o outro falante falar em você em outro lugar, isso é uma variação diatópica ou regional. Perceberam? Agora vamos para o desafio Educa Mais. A expressão vossa mercê evoluiu para você no português brasileiro. Esse fenômeno ilustra A. Variação estilística. B. Variação histórica. C. Variação etária. Ou D. Variação de gênero. Vou dar um tempinho para você pensar e responder.
Chegando com o gabarito do nosso desafio Educa Mais, é a letra B, variação histórica. Antes se falava vossa mercê, há tempos atrás. Hoje, tá entendendo a relação? Antes, tempo atrás, hoje, tudo isso é tempo. Hoje se fala você no português brasileiro. Então houve aí um marco temporal. Antes era de um jeito, hoje é de outro. O que isso explica que é uma variação histórica. Acertaram? Então, o que aprendi hoje? Voltando para concluir a nossa aula de hoje, para rememorar alguns conceitos, vamos relembrar que a variação linguística ela se divide em geográfica, histórica, situacional, social e também vimos os níveis de linguagem, que pode ser formal e informal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula e tchau, tchau!